Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. E hoje a gente vai derivar fazendo uma mistura. Isso. Trocas equivalentes. Alquimia. Mas não só alquimia, ciência moderna e anime. Gente, a gente vai transformar os elementos para criar outros, que seria a alquimia. Ah, não, isso é Naruto. Desculpa. Isso aí é Mas o não ponto confunda. Pra quem tá ligado na história, tem que lembrar de curtir, compartilhar e comentar. Isso que eu ia falar. Antes de qualquer coisa, gente, não deixa de comentar, curtir e compartilhar. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal. Isso, gente. Não esquece, por favor. Faça uma troca equivalente. Troque gentileza por like. Isso aí, gente. Troque like. E a gente vai falar hoje de um dos melhores animes de todos os tempos. Isso, na avaliação ele é, no momento, o segundo anime mais bem avaliado da história. Pra quem, sabe? Pra Frieren. Putz, cara. Estranho. Frieren é bom, mas não é isso tudo também. É o mais Fullmetal bem avaliado. Perfeito. Mas o Fullmetal ficou mais de 15 anos como o melhor anime. Méritos pra ele, porque ele é bom mesmo. Só que assim, tudo isso começou quando eu tava de bobeira lendo jornal, e aí eu li uma notícia. Os caras conseguiram transformar chumbo em ouro. Nossa, é uma diferença de elementos químicos muito grande. Mas qual é que é o lance? O chumbo, o número atômico dele, se você for olhar lá na tabela periódica, vai estar o PB, pum-dum, 82. O ouro vai estar lá auro, 79. Isso o número de prótons. Os caras bombardearam o núcleo do chumbo com nêutrons, quase na velocidade da luz. E arrancaram 3 prótons. Entendi. Formando ouro. Mas isso ficou muito tempo, ficou estável? O que defina muito tempo? Não sei. Alguns segundos? Não chegou a tanto. Não chegou a tanto? Não chegou a 1 segundo. Foram milissegundos. Entendi. E foram alguns picogramas. Gente. Eu nem sei o que é um picograma. Deve sei que é muito pouco. É muito pouco. Eu lembro de ter visto um número que era papo de 0,0000, uma porrada de 0,29 gramas. Então é uma coisa... Mas conseguiram. E aí que tá o ponto. E aí eu me liguei. Alquimia. O sonho dos alquimistas era o quê? Transformar chumbo em ouro. Basicamente, os alquimistas que seriam isso, basicamente, né? E aí inspirou o anime também, né? Sim, mas aí que tá. Aí eu pensei, vamos fazer um pouquinho de alquimia, gente. História da alquimia. Mas aí a gente tá cruzando, claro, falando do anime, mas a gente vai falar sobre a alquimia na história, Primeiro, né? a minha ideia é a gente falar dos 3. Entendi. E aí que tá. Eu conheci a alquimia, mas eu nunca tinha me dado o trabalho de ler a sério. A gente tem uma tia que gosta muito de alquimia, né? Mas você sabe onde que eu escutei a alquimia pela primeira vez? A palavra? Onde? Foi uma novela da Globo. É verdade, do Flamel. Isso, Nicolau Flamel. Isso não tá nem no roteiro. Pedra sobre pedra? Eu acho que é. Acho que era pedra isso sobre não pedra. Tá nem Era no roteiro, gente. Pedra, ou era fera ferida? Fera ferida! Olha! Sou fera ferida do corpo na alma e do coração. Maria Bethânia na abertura, música linda, cara. Mas eu desencavei. Essa música tem essa novela também tinha uma das músicas que eu mais gosto do Zé Ramalho, que é o Mapa da Mina. Muito bom. Um brilho de faca. Cara, essa novela era muito maneira. A gente era criança, a gente se divertiu com isso. Mas a alquimia, eu não sabia. O nome vem do árabe, Alquemek, e a origem é mais antiga. Se faz referência ao Egito. Caramba. Porque vem de Kemet, que era como os gregos e os egípcios chamavam aquela região na antiguidade, que significa terra fértil, terra preta. Caramba. Então, basicamente, a alquimia é que vem do Egito. Olha que loucura. Nossa, bem interessante. Aí a gente tem as fases, né, da alquimia. A fase mais antiga, né, lá no Egito Antigo, que tiveram a criação do grande famoso Hermes Trismegisto, que é uma mistura do Hermes, da mitologia grega, com o Thoth, da mitologia egípcia, formando uma divindade superpoderosa, aquela coisa toda, né? Mas o mais importante é que foram surgindo alquimistas ao longo da história, alguns que inclusive se tornaram importantes para a química moderna, como por exemplo o Roger Bacon.
que é um pensador renascentista. Outros, como por exemplo, o Paracelso, que é famoso por alguns medicamentos. O Lavoisier era alquimista. Então, assim, você tem toda uma história que está diretamente relacionada à química. E foi o que inspirou um dos nossos animes favoritos. Que é o Fullmetal. E ele é baseado num dos princípios básicos da ciência moderna, da química. É a lei da permanência. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou como a gente chama em Fullmetal, a lei da troca equivalente. Cara, esse anime é muito bom. Ele é muito bom justamente por conta dessa lógica da ciência misturada. Ele tem um mundo todo construído muito perfeitinho. E, o mundo é muito... piadas tão bom. Não, o mundo, o roteiro do anime é muito bem feito. E assim, vale um parênteses que muita gente não sabe, é de uma mulher mangaka. E ele teve duas versões, né? Que é o Brotherhood primeiro, que é o que foi lançado primeiro, que ainda estava enquanto o mangá estava sendo feito, e teve o Brotherhood, que foi feito depois, que já estava com todos os mangás produzidos, que aí realmente foi mais fiel à história original. Hiromu Arakawa é o nome da mangaka. Hiromu Arakawa. Muito caprichado. E ele foi de 2001 a 2010 que foi publicado, né? E ele fica fechadinho, esse que é o barato. Assim, as duas versões que existem, né, Fullmetal Alchemist e tem a Fullmetal Brotherhood. A Alchemist, ela fechou antes do mangá terminar. Então, assim, ela tem um fechamento, aquela coisa toda que é bem sombrio e é bem bom. Apesar de ter a cena mais triste... Os dois têm. Os dois têm, só que o primeiro, sem ser o Brotherhood... Explora mais. Meu Deus, muito mais triste. É uma cena que... Tá no meu top 3 cenas de anime que me fizeram chorar. Não se emocionar, não tô falando nem chorar. Você tá morto por dentro. Você tem um coração gelado. Você tá morto por dentro. Até o meu marido, que ele Eduardo, até ele, que ele não se emociona fácil, eu vi ele ficar assim, quieto. Não foi uma lágrima, mas eu vi que ele ficou quieto demais. Eu tenho um top 3 cenas, assim, que me fizeram chorar em anime. 3. O primeiro episódio de Frieren. Nossa, o primeiro episódio de Frieren. Eu cheguei a considerar não ver mais o anime. Nossa, é muito triste. Porque, pra quem já tem quem já chegou na metade da existência, porra, vem todos os arrependimentos da vida! Todos ao mesmo tempo. Pra mim, um bem... A gente podia fazer até um Não, eu faço o meu, você faz isso rapidinho. Aí eu tenho o meu Frieren, primeiro episódio. Tá. Que se entrar, eu acho que a gente vai ser um consenso, mas tudo bem. A morte, entre aspas, do Going Merry. Quem é esse? É o barco do One Piece. Ah, tá, foi triste mesmo. Meu Deus! Caraca! Eu chorei porque um barco morreu! Pior que foi triste, cara. Eu não botaria no meu top 3, mas eu fiquei triste também. Eu chorei porque um barco morreu! Mas tem um que eu não consigo. Só de lembrar, eu tô com vontade de chorar. E a cena da Quimera. De Fullmetal Alchemist. Que é a da Nina, do irmãozinho. Meu Deus, me mata, pelo amor de Deus. Mas tem um que eu chorei, só de lembrar, tô com vontade de chorar, é a morte do Jiraiya, do Naruto. Putz, a cena é boa. Caraca. Confesso, a cena é muito boa. Também Mas como ele morre sem arrependimentos... Ai, Eduardo, vamos continuar, que senão eu vou acabar chorando aqui. Putz, aí os outros dois tu concorda, né? A Frieren... Concordo, até do barco, é muito triste. Acho que o Jiraiya eu botaria no top 5. A do Jiraiya é muito Mas eu acho triste. que ainda enfia alguém no meio ali. Mas vamos voltar. A do Jiraiya, a do mestre aquele que fumava também, do Naruto também. Azuma. Do Azuma. Esse entra em quarto. Caraca! Que o cara morre deixando mulher grávida. Mas vamos voltar, gente. Ai, não. A gente vamos depois salvar esse e vamos fazer um top de... Recorta ou deixa? Deixa, mas a gente vai fazer um top... Vai ter vídeo top 10 cenas mais tristes dos animes. Isso aí. Mas vamos seguir. Então você tem um universo de Fullmetal Alchemist. Ele é um universo militar, né? Onde os alquimistas são guerreiros, são soldados. Se passa no começo de 1900. É um
universo steampunk, né? Pra quem não conhece a lógica... Eu sei porque eu revi há pouco tempo e eu pesquisei. A lógica do steampunk é uma ideia de pegar o cyberpunk com vapor. Então, assim, tem toda uma lógica futurista, mas com uma tecnologia de muito baixo nível, né? Isso, ao mesmo tempo com as próteses super modernas que não temos acesso ainda a essa Até tecnologia. hoje e tal. Pô, o cara mexia os dedos, fechava a mão com sensibilidade, né? Isso não existe até os dias de hoje. Apesar de a gente ter muitos trabalhos envolvendo isso, mas o ponto é que aquela sociedade está numa guerra, né? E paralelo a essa guerra, que é um pano de fundo extremamente crítico para se pensar guerras contemporâneas, porque fala de genocídio, fala de guerra religiosa, fala de imperialismo, fala de guerras também, problemas de preconceito de nações, exílio, exilados, tem toda essa dinâmica muito bem trabalhada na obra. E aí você tem o conflito principal, que é a busca dos protagonistas, os irmãos Eric, de recuperar os corpos, de recuperar a vida deles, isso, né? Principalmente do mais novo. E através do milagre que seria a pedra filosofal, que seria o único elemento que conseguiria burlar as leis da própria equivalente. E também é o que a alquimia buscava, a pedra filosofal. Seria a gente ela... não vai falar qual é o tabu, porque seria o spoiler, exatamente, mas tem o tabu da pedra filosofal. Assistam Full Metal Alchemist. Isso. Qualquer um dos dois. Não vão se arrepender. É muito Pode bom, ver. gente. Mas aí voltando, a pedra filosofal. E aí que pra mim foi o grande plot twist dessa ideia. Porque a gente já tem a pedra filosofal, que é a ciência. Exatamente, gente. Com a ciência se consegue praticamente tudo. A ciência é a pedra filosofal. Ela é o elemento que consegue nos ajudar a entender a realidade e até mesmo a burlar essas regras. Isso, gente. Por quê? Você só consegue burlar regras que você conhece. Então, assim, ciência é Gente, a ciência... Como é que é aquele do Breaking Bad? Science, man! E a gente tem que falar também da verdadeira transmutação, né? Gente, não dá pra fazer dinheiro com o que eles fizeram, tá? Não dá. Até porque é um elemento era muito instável, ele acaba muito rápido. A natureza, a gente ainda não conseguiu entender novamente como se formam as substâncias. A gente sabe do que elas são formadas, mas ainda não como elas se formam. O que a gente consegue fazer hoje em dia, por exemplo, carbono, transformar em diamante sob muita pressão. Sim, mas não é o mesmo diamante que a natureza produziu. Claro que não, né? Mas ele tem uma utilização prática para corte, para fazer agulhas, mineração tal. Brocas, diamantes. E assim, a gente já consegue transformar uma substância em outra, né? A gente cria novas substâncias, ligas que se cria de metal para construção e elementos civil. Que inclusive que nem existem. Sim, que não são naturais. Isso, para mim, é uma alquimia. É uma alquimia. A ciência moderna é a pedra filosofal dessa busca alquímica do passado. E olha, vale a pena quem quiser ler, quem quiser estudar um pouco sobre essa coisa da alquimia. Você tem do período grego, grandes nomes, tal. Paracelso, ele foi o cara que propôs primeiro essa ideia da pedra filosofal, que quando ele propõe, olha só como é que funciona. Na Grécia Antiga ele propõe a pedra filosofal, que seria o remédio para todas essas doenças. Seria a saúde. E aí acabam buscando, transformando isso na ganância do ouro. Nossa, aí eu tô lembrando agora, voltando a Fullmetal Alchemist, que tem todo lá os homúnculos que eles têm justamente o nome dos pecados capitais. Aí tem a ganância, a inveja. Tô falando, Fullmetal é bom demais. Muito bom, muito bom. É bom como um anime, porque ele é muito bom. Bom como roteiro, bom como história. Mas ele é bom como experiência. Porque fora que tem a cena mais triste de todos os animes de todos os tempos. Vale a pena ser vista. Então, fica a dica, assista Fullmetal, fica a dica, estude ciência, porque a ciência é a pedra filosofal da realidade. Isso aí, gente. E não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal. Gente, então espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, comenta Alquimia e Nina no final. Irmãozinho. Porque é isso que ela fala, tadinha. Né? Dá uma cena muito triste, gente. Mas é uma cena excelente. Excelente. Fica aí a dica. Gente, beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.